Você já parou para pensar que talvez o que o mundo chama de inteligência não seja de fato verdadeira sabedoria? Quantas pessoas acumulam diplomas, conquistas e status, mas ainda assim vivem perdidas, ansiosas e sem paz? A sabedoria de Jesus não segue as regras comuns da lógica humana. Pelo contrário, muitas vezes parece até contrária ao que fomos ensinados. E é justamente aí que mora o mistério que pode transformar sua vida por completo. Jesus não veio apenas para ensinar mandamentos, ele veio para revelar um estilo de vida que ultrapassa o entendimento humano. Tiago 3,17 afirma: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Essa não é uma sabedoria teórica, é prática, aplicada ao dia a dia, que toca relacionamentos, decisões e até os momentos mais difíceis da caminhada. E aqui está o ponto provocador. Você pode conhecer toda a Bíblia de cor, mas se não aprender a aplicar essa sabedoria, continuará tropeçando nas mesmas armadilhas. Não é o quanto sabemos, mas o quanto permitimos que a verdade de Cristo molde nosso coração. E esse vídeo vai te mostrar como os ensinamentos de Jesus não apenas orientam, mas têm o poder de virar a chave em áreas onde talvez você nunca tenha experimentado vitória. Prepare-se, porque entre esses ensinamentos há segredos espirituais que desafiam a lógica, expõem mentiras que você acreditava e revelam caminhos que podem mudar seu presente e também o seu futuro. A sabedoria que vem do alto. A vida moderna está repleta de informações. Em segundos, alguém pode pesquisar qualquer coisa no celular, encontrar dados, estatísticas, teorias. Mas será que esse acúmulo de conhecimento é suficiente para guiar nossas decisões mais importantes? Quantas vezes vemos pessoas instruídas, com diplomas e títulos, mas que ainda se sentem perdidas diante dos dilemas da vida? É justamente aqui que entra a diferença entre o saber humano e a sabedoria que vem de Deus, aquela que não apenas enche a mente, mas que transforma o coração. Jesus não veio apenas para ensinar ideias bonitas. Ele trouxe princípios que moldam destinos. O conhecimento pode nos ajudar a construir uma carreira, mas a sabedoria divina nos ensina a construir uma vida. Existe um abismo entre entender as coisas da terra e compreender os mistérios do céu. Tiago 3,17 descreve essa sabedoria como pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Repare, não se trata apenas de inteligência, mas de caráter. Muita gente confunde inteligência com sabedoria. A inteligência é como uma lâmpada que ilumina um cômodo, mas a sabedoria de Deus é como o sol que ilumina toda a paisagem. Ela não apenas mostra o que está perto, mas revela o caminho inteiro. Quando alguém possui essa sabedoria, toma decisões que podem parecer estranhas aos olhos do mundo, mas que produzem frutos eternos. Quem já viu uma pessoa simples dar conselhos que tocam mais fundo do que livros inteiros, sabe do que estou falando. Essa sabedoria é prática, não é teórica. É como uma mãe que, mesmo sem grandes estudos, sabe acalmar o filho com palavras que dão paz. É como um homem de fé que, em meio a uma perda, encontra forças para agradecer a Deus, quando qualquer outro estaria murmurando. Isso é viver algo que vai além da lógica. Não se trata apenas de viver bem, mas de viver de maneira firme, com raízes profundas. A grande questão é: como acessar essa sabedoria? Ela não vem de cursos, nem de acumular experiência apenas. O segredo está em buscá-la em Deus, porque dele procedem o conhecimento e o entendimento. Há quem confie apenas na própria lógica e se decepcione. Mas quem aprende a ouvir a voz de Deus recebe direção mesmo em caminhos confusos. É como andar na escuridão com uma tocha que nunca se apaga. Esse tipo de sabedoria também nos ensina a lidar com as relações humanas. Quando alguém se deixa guiar por Deus, aprende a ser mais paciente, menos impulsivo,
mais cuidadoso com as palavras. Quantos conflitos poderiam ser evitados se antes de reagir as pessoas buscassem sabedoria divina? Pense em quantos lares seriam preservados se as decisões não fossem guiadas pela ira, mas pela mansidão que vem do Espírito Santo. Por isso, ao longo desse estudo, a pergunta que ecoa é: você quer apenas acumular informações ou deseja experimentar a sabedoria que vem do alto? Uma abre portas momentâneas, a outra abre caminhos eternos. Uma pode inflar o orgulho, a outra gera humildade. E é justamente esse contraste entre a lógica humana e a visão espiritual que abre a próxima reflexão. A sabedoria divina que transcende o entendimento humano. A sabedoria divina que transcende o entendimento humano. Existe uma diferença gritante entre aquilo que a lógica humana enxerga e o que a visão espiritual revela. O homem natural tende a confiar apenas no que vê, toca e calcula. Porém, a sabedoria que vem de Deus vai além do visível, porque enxerga o todo, mesmo quando nossos olhos só alcançam uma parte. É como olhar para um quebra-cabeça incompleto. Nós vemos apenas peças soltas, mas Deus contempla o quadro inteiro, pronto e perfeito. Quantas vezes alguém tomou uma decisão baseada em todos os dados e mesmo assim o resultado foi desastroso? É como seguir uma receita à risca e ainda assim o bolo não crescer. O conhecimento humano tem seus limites, mas a sabedoria divina abre possibilidades onde não existe nenhuma. Provérbios 2:6 declara: porque o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Isso significa que até mesmo a melhor lógica precisa se curvar diante da voz de Deus. Imagine-se no deserto, cercado por miragens. De longe, elas parecem promissoras, mas ao se aproximar, desaparecem. Essa é a sabedoria humana, ilusória, passageira e frustrante. Agora pense em uma bússola que não depende do que você vê, mas que aponta sempre para a direção correta. Assim é a sabedoria de Deus. Ela não mostra apenas aparências, mas revela o caminho seguro, mesmo quando o cenário parece contraditório. É comum ouvirmos conselhos que fazem sentido, mas que não se aplicam a todas as situações. Por exemplo, o mundo diz: confie apenas em você mesmo. Parece bonito, mas e quando você se decepciona consigo? A sabedoria divina, ao contrário, diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. A lógica pode falhar, mas a palavra de Deus é segura como uma rocha. E como isso se aplica ao dia a dia? Pense em momentos de escolhas profissionais, relacionamentos ou decisões financeiras. A lógica talvez diga para escolher o caminho mais rápido, mais lucrativo ou mais confortável. Mas quantas vezes o caminho mais fácil não levou ao arrependimento? A sabedoria divina ensina paciência, ensina a esperar o tempo certo, ensina que o não de hoje pode ser a proteção para um futuro melhor. Quem já confiou em Deus diante do impossível sabe o quanto essa sabedoria transforma. É como a história de pessoas que recusaram atalhos desonestos no trabalho e depois de algum tempo foram recompensadas com promoções que não dependiam de manipulação. Ou como aqueles que escolheram esperar pela pessoa certa no amor, mesmo quando parecia mais lógico aceitar qualquer relacionamento. A sabedoria divina preserva e honra. Essa percepção nos leva a um ponto ainda mais profundo. Se a lógica humana não é suficiente, o que dizer do orgulho humano que busca apenas status e reconhecimento? Aqui começa a nascer um paradoxo que só Jesus poderia revelar. A verdadeira grandeza não está na exaltação, mas na humildade. O paradoxo da humildade e da grandeza. Vivemos em um mundo que aplaude quem alcança o topo. Desde cedo, somos incentivados a competir, conquistar títulos, acumular bens e provar o nosso valor. Porém, Jesus, com sua sabedoria inigualável, nos apresenta uma lógica completamente oposta.
A grandeza não está no poder ou na glória humana, mas na humildade. Mateus 18:4 nos lembra: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Uma afirmação que desafia o orgulho e desconcerta quem vive apenas de aparências. A humildade, na visão divina, não é fraqueza nem submissão cega. É força controlada, é reconhecer quem somos diante de Deus. É como uma árvore imponente. Quanto mais cresce em altura, mais precisa aprofundar suas raízes. Da mesma forma, quanto mais alguém se aproxima da verdadeira grandeza, mais firme deve estar no solo da humildade. Sem raízes profundas, qualquer vento pode derrubar, mas aquele que aprende a se humilhar diante do Senhor permanece inabalável. Jesus deu o maior exemplo desse paradoxo quando, em João 13:15, lavou os pés dos discípulos. Ele, o Mestre e Senhor, tomou a posição de servo. Aquilo não foi apenas um gesto de carinho, mas uma lição prática. Grandeza verdadeira é servir. Naquele momento, Jesus inverteu o conceito de liderança que os discípulos conheciam. Ele mostrou que liderar não é mandar, mas cuidar, não é dominar, mas levantar quem está caído. Pense em como essa lógica pode ser aplicada hoje. Quantas famílias seriam mais unidas se os pais não buscassem apenas autoridade, mas o serviço no amor? Quantas empresas teriam ambientes mais saudáveis se os líderes servissem seus funcionários em vez de apenas explorá-los? A humildade não diminui ninguém. Pelo contrário, faz com que todos cresçam juntos. A verdadeira grandeza não se mede pelo número de pessoas que servem a você, mas pelo número de pessoas que você escolhe servir. O mundo, no entanto, insiste em medir sucesso pelo aplauso. Mas, e quando o aplauso acaba? Quantos artistas, empresários ou políticos chegaram ao topo apenas para descobrir que o vazio continuava? Jesus nos mostra que a humildade liberta dessa prisão da aprovação externa. Quem aprende a se humilhar diante de Deus encontra sua identidade nele e já não precisa provar nada para os outros. Isso gera uma paz que não depende de títulos ou posições. E não pense que humildade significa desistir dos sonhos ou viver apagado. Significa sim sonhar grande, mas sabendo que o mérito pertence a Deus. Significa trabalhar, conquistar e avançar, mas sem pisar em ninguém para chegar lá. É usar os talentos para servir e não para se vangloriar. O humilde sabe que a vitória não é apenas sobre alcançar o que deseja, mas sobre se manter íntegro no processo. Esse paradoxo de grandeza pela humildade abre caminho para um alerta essencial. Se nem sempre o que brilha é ouro, quantas vezes não confundimos oportunidades aparentemente boas com armadilhas bem disfarçadas? Aqui entra outro aspecto da sabedoria divina, o discernimento para evitar ciladas, o discernimento para evitar armadilhas. Nem toda porta aberta vem de Deus. Às vezes, o que parece oportunidade é apenas uma armadilha bem disfarçada. Jesus nos alertou sobre isso quando disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7:15. O discernimento espiritual é a chave que nos permite enxergar além das aparências e perceber as intenções escondidas por trás das situações. O inimigo raramente se apresenta de forma óbvia. Ele usa o engano como estratégia. É como uma isca de pesca. O peixe vê algo brilhante, mas não percebe o anzol escondido. Da mesma forma, podemos ser atraídos por relacionamentos, negócios ou escolhas que parecem perfeitos, mas que escondem dor e destruição. Por isso, a sabedoria humana não é suficiente. Precisamos de discernimento que só vem de Deus. Jesus enfrentou isso no deserto quando o diabo lhe ofereceu pão, poder e glória imediata. Mateus 4:11. A tentação parecia plausível, mas o discernimento o fez perceber que eram atalhos contrários ao plano do Pai.
Esse exemplo nos mostra que nem sempre o que resolve nossa necessidade momentânea está alinhado à vontade de Deus. É preciso olhar além do agora e compreender o propósito eterno. Na prática, quantas vezes aceitamos algo apenas porque parecia conveniente? Um emprego que paga mais, mas que rouba nossa paz. Um relacionamento que parece afeto, mas que mina nossa fé. Uma amizade que mostra apoio, mas incentiva escolhas erradas. O discernimento é como uma luz que revela os detalhes que os olhos naturais não conseguem ver. E só se adquire essa visão ao permanecer em oração, na palavra e em comunhão com Deus. Esse discernimento também se aplica a pequenas situações cotidianas. Um convite, uma parceria, até mesmo um conselho recebido, tudo deve ser colocado diante de Deus. Não se trata de viver desconfiando de tudo, mas de cultivar sensibilidade espiritual. O coração alinhado ao Senhor reconhece quando algo soa estranho, mesmo sem explicações lógicas. É aquela impressão interior que nos faz parar e refletir antes de agir. É como navegar em um rio cheio de correntezas ocultas. À primeira vista, as águas parecem calmas, mas logo abaixo existem forças que podem arrastar o barco. Sem discernimento, nos deixamos levar. Com discernimento, percebemos os sinais da corrente e conseguimos ajustar a direção a tempo. Assim é a vida cristã. Uma vigilância constante, não pelo medo, mas pela certeza de que Deus nos guia com segurança. E ao percebermos que nem tudo é o que parece, aprendemos também a depender mais da fé do que da lógica. Afinal, quantas vezes a lógica indica que algo é seguro, mas a fé aponta para outro caminho? É exatamente nesse ponto que surge a próxima lição. Quando a lógica falha, a fé prevalece. Quando a lógica falha e a fé prevalece. Há momentos em que todos os cálculos, estratégias e previsões nos dizem: não vai dar certo. A lógica humana aponta para o fracasso, mas a fé insiste em dizer que ainda há esperança. Foi assim com Moisés diante do Mar Vermelho. Atrás dele, um exército sedento por vingança. À frente, um mar impossível de atravessar. Humanamente não havia saída. Mas Êxodo 14, 21, 22 relata que Deus abriu caminho onde não havia estrada. É nesse contraste que a fé se revela mais forte que a razão. Jesus também nos mostrou que a fé transcende os limites da lógica. Um dos exemplos mais impressionantes é quando ele ressuscitou Lázaro em João 11, 4. Para todos, a morte era o ponto final, o fim da história. Mas para Jesus, a morte era apenas uma pausa antes de uma revelação maior. A lógica dizia: acabou, mas a fé mostrou que Deus ainda tinha algo extraordinário para realizar. Isso nos ensina que o fim para os homens pode ser apenas o começo para Deus. Na vida prática, todos nós enfrentamos situações que parecem sem solução. Pode ser uma doença incurável, uma crise financeira ou um relacionamento destruído. A lógica dirá para desistir, mas a fé convida a dar mais um passo. E esse passo de fé, muitas vezes, é o que abre portas inesperadas. Já ouviu relatos de pessoas que estavam prestes a abandonar um sonho e no último momento receberam uma oportunidade inesperada? Isso é a fé em ação, contrariando a lógica. Pedro experimentou isso quando andou sobre as águas. Mateus 14, 29. A lógica gritava que era impossível caminhar em cima do mar. No entanto, ao ouvir a voz de Jesus, ele ousou sair do barco. Enquanto manteve os olhos fixos no Mestre, a fé sustentou seus passos. Só quando olhou para o vento e o medo tomou conta, é que começou a afundar. Essa cena mostra claramente como a fé não ignora os fatos, mas enxerga além deles. E como aplicar isso no dia a dia? Quando a lógica mandar parar, a fé pode pedir perseverança. Se alguém enfrenta um projeto difícil, pode parecer sensato desistir, mas a fé convida a confiar, a continuar plantando sementes, mesmo quando não há sinal de colheita. É como um agricultor que prepara a terra antes da chuva.
Ele não vê a água, mas confia que ela virá. Viver pela fé é semear mesmo quando o céu parece fechado. Essa dinâmica entre lógica e fé não significa ignorar a realidade, mas acreditar que Deus é maior do que ela. A lógica é como uma fotografia do presente, mas a fé é como uma visão do futuro que Deus já preparou. Quem escolhe andar pela fé aprende a viver de forma ousada, mesmo diante de cenários que parecem impossíveis. É uma entrega que abre espaço para milagres, e é justamente nessa entrega que descobrimos outra lição poderosa. Muitas vezes, não é nas palavras ou nos cálculos que encontramos direção, mas no silêncio. O silêncio, quando guiado pela sabedoria divina, pode falar mais alto do que qualquer argumento. A sabedoria no silêncio. O silêncio é um dos maiores tesouros que poucos sabem valorizar. Em um mundo onde todos querem falar, dar opinião e ter a última palavra, aprender a calar-se se torna uma virtude rara. Jesus nos mostrou isso quando esteve diante de Pilatos. Mas Jesus nada respondeu, de maneira que o governador muito se admirava. Mateus 27:14. O silêncio de Cristo não foi covardia, foi sabedoria. Ele sabia que não precisava provar nada, porque sua verdade falava mais alto que qualquer defesa. Muitas vezes, acreditamos que a força está em responder imediatamente, mas a verdadeira força, em certas ocasiões, está em esperar. Provérbios 17:28 afirma: até o insensato passará por sábio se ficar calado. Quantas discussões poderiam ser evitadas se, em vez de explodirmos, respirássemos fundo e escolhêssemos o silêncio? Ele tem o poder de desarmar conflitos, preservar relacionamentos e dar espaço para que Deus haja onde nossas palavras não podem alcançar. O silêncio também é um lugar de encontro com Deus. Marcos 1:35 mostra Jesus retirando-se para lugares solitários onde orava. Esse hábito nos ensina que o silêncio não é vazio, é espaço para a presença do Pai. Imagine começar o dia com alguns minutos de silêncio em oração, desligando o celular, fechando os olhos e apenas ouvindo. Essa prática simples pode transformar o coração e trazer clareza para decisões que antes pareciam confusas. Na vida prática, o silêncio pode ser aplicado em diversas áreas. Numa discussão familiar, ao invés de alimentar a briga com mais palavras, pode-se optar por silenciar e orar internamente. Em momentos de pressão no trabalho, em vez de reagir impulsivamente, parar por um instante em silêncio pode evitar erros graves. O silêncio, quando bem usado, se torna uma estratégia de sabedoria, um escudo contra decisões precipitadas. É curioso como o silêncio incomoda. Quando alguém escolhe não reagir, muitas vezes causa mais impacto do que se tivesse dado uma resposta agressiva. Foi assim com Jesus diante de seus acusadores. Seu silêncio foi tão profundo que até os que o julgavam ficaram impressionados. O silêncio, portanto, pode ser uma pregação sem palavras, uma forma de demonstrar confiança em Deus. Mas não se trata de silenciar sempre. Existe o tempo de falar e o tempo de calar, como nos lembra Eclesiastes 3:7. O sábio não se cala por medo, mas porque sabe discernir quando sua voz é necessária e quando apenas atrapalharia. Esse equilíbrio é um aprendizado constante que nos leva a desenvolver maturidade espiritual e emocional. E quando aprendemos a lidar com o silêncio, estamos mais preparados para enfrentar as vozes externas que nos criticam ou perseguem. Porque se conseguimos permanecer firmes no silêncio, também conseguimos permanecer firmes na provação. É justamente aí que surge a próxima lição. A sabedoria para enfrentar perseguições e provações. Sabedoria para enfrentar perseguições e provações. Ser cristão nunca significou viver sem dificuldades. O próprio Jesus nos advertiu em João 15:20. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. As provações não são sinal de abandono, mas de que estamos trilhando o mesmo caminho do Mestre.
A sabedoria que vem de Deus nos ajuda a enxergar as perseguições não como derrotas, mas como oportunidades de fortalecimento. O que aos olhos humanos parece dor, aos olhos espirituais pode ser crescimento. Quando olhamos para os primeiros discípulos, percebemos isso claramente. Atos 5:41 relata que eles se alegravam por serem considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. O mundo via humilhação, mas eles viam honra. Essa é a diferença entre reagir com desespero e agir com sabedoria divina. Em vez de desistirem, encontraram coragem. Em vez de lamentarem, encontraram alegria. Essa postura só é possível quando se confia em algo maior do que as circunstâncias. Na vida prática, todos enfrentamos provações, ainda que em diferentes intensidades. Pode ser a crítica de alguém por sua fé, a rejeição por escolher princípios ou até uma injustiça sofrida no trabalho. A reação natural é revidar ou se entristecer, mas a sabedoria divina ensina outro caminho: permanecer firme, sem deixar que a dor apague a fé. Como uma árvore que se enraiza ainda mais quando o vento sopra forte, assim também o cristão se fortalece nas lutas. As provações funcionam como o fogo que refina o ouro. Nenhum de nós gosta do calor da fornalha, mas é ali que o caráter é purificado. Lembre-se dos 3 jovens lançados na fornalha em Daniel 3. Eles não foram poupados da prova, mas foram acompanhados por Deus no meio dela. Isso nos ensina que a sabedoria não é escapar da perseguição, mas reconhecer a presença de Deus mesmo dentro dela. E como aplicar isso no dia a dia? Quando criticado, em vez de responder com raiva, escolha orar pela pessoa. Quando injustiçado, em vez de se vingar, escolha entregar a situação a Deus. Jesus ensinou em Mateus 5:44: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essa atitude pode parecer tolice para o mundo, mas é sabedoria do alto. Ela nos liberta do ciclo de ódio e nos mantém conectados à paz que vem do Senhor. Essa sabedoria também nos ajuda a enxergar além da dor imediata. Em João 16:33, Jesus afirmou: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Saber que a vitória já foi conquistada por Cristo muda nossa perspectiva. Não enfrentamos perseguições como derrotados, mas como vencedores que confiam no resultado final. Essa certeza traz coragem para perseverar, mesmo quando tudo parece desmoronar. E é justamente quando entendemos que a provação pode se transformar em testemunho que percebemos outro aspecto fascinante da sabedoria de Jesus: sua capacidade de reverter expectativas. Afinal, ele não apenas fortalece em meio às lutas, mas também muda destinos que pareciam irreversíveis. A sabedoria de reverter expectativas. Uma das marcas mais impressionantes da sabedoria de Jesus é a sua capacidade de transformar cenários que pareciam já decididos. Onde todos enxergavam um fim, ele abria um novo começo. O episódio da mulher adúltera em João 8:7 é um exemplo perfeito disso. A lei e a lógica dos acusadores apontavam para a morte, mas Jesus disse: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Com uma frase, ele reverteu toda a situação, desarmando a multidão e revelando o poder da graça. Esse episódio nos ensina que nem tudo o que parece inevitável realmente é. A sabedoria de Deus enxerga além do aparente e revela soluções inesperadas. Quantas vezes aceitamos como definitivo algo que, na verdade, ainda pode ser transformado? Um casamento marcado por conflitos pode renascer quando há perdão. Um filho afastado pode voltar para casa. Um coração endurecido pode ser quebrantado pelo amor divino. O que parecia sentença final se torna um ponto de virada. Na prática, isso significa que nunca devemos subestimar o poder de Deus para mudar histórias. Você pode conhecer alguém que já desistiu de um sonho, acreditando que era tarde demais.
Mas quando essa pessoa entrega a situação nas mãos de Deus, a sabedoria divina pode escrever um novo capítulo. O que o mundo chama de fim é muitas vezes apenas uma vírgula para o Senhor. Essa lógica contraria expectativas humanas, mas revela a essência do reino de Deus. O mais fascinante é que Jesus não apenas reverte circunstâncias, ele também transforma corações. A mesma mulher que antes estava à beira da condenação recebeu uma nova chance e uma nova direção. Vai-te e não peques mais. João 8:11. A sabedoria divina não apenas livra da consequência imediata, mas aponta para uma vida renovada. Essa capacidade de redirecionar destinos é o que faz da graça uma revolução silenciosa, mas poderosa. E isso nos confronta diretamente. Quantas vezes esperamos vingança, mas Deus responde com misericórdia? O mundo ensina a pagar na mesma moeda, mas a sabedoria de Jesus ensina a responder com amor. Quando reagimos de maneira diferente do esperado, mostramos que pertencemos a outro reino. É como apagar o fogo com água em vez de gasolina. Essa escolha desarma, surpreende e traz paz. Exemplos práticos dessa sabedoria estão por toda parte. Um chefe que, em vez de humilhar um funcionário por um erro, escolhe ensiná-lo e dar nova oportunidade. Um amigo que, ao invés de cortar laços por uma ofensa, decide perdoar. Uma família que, em vez de expulsar alguém pelos seus erros, escolhe restaurá-lo com amor. Essas atitudes parecem ilógicas, mas são as que carregam maior impacto e marcam vidas. E quando entendemos que Jesus ensina mais pelo que faz do que pelo que fala, percebemos que essa sabedoria não se limita a palavras. Ela se manifesta no exemplo de ações concretas, que falam mais alto que qualquer discurso. A sabedoria, pelo exemplo de ações de Jesus, poderia ter deixado todos os seus ensinamentos apenas em discursos, mas escolheu mostrar, na prática, como viver a sabedoria divina. Isso nos ensina que a verdadeira transformação não vem apenas de palavras, mas de atitudes concretas. Em João 13,15, ele afirmou: "Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também." O Mestre deixou claro que a vida cristã não é teoria, mas prática diária que se reflete no modo como tratamos o próximo. Um dos exemplos mais marcantes foi quando ele lavou os pés dos discípulos. Naquela época, essa era a tarefa do servo mais humilde da casa e nunca de um mestre. Mas Jesus se abaixou, tomou uma toalha e serviu os seus seguidores. Essa cena revela que grandeza verdadeira não se mede pela posição que alguém ocupa, mas pela disposição em servir. O exemplo de Cristo é um chamado para vivermos a fé, com gestos que falam mais alto que palavras. Na prática, isso significa que nossas ações diárias são sermões silenciosos. Um filho que cuida dos pais idosos, mesmo sem reconhecimento público, prega uma mensagem de amor. Um trabalhador que mantém a honestidade diante da pressão por atalhos imorais está transmitindo integridade. Uma mãe que se sacrifica para garantir o melhor para seus filhos mostra, sem dizer nada, a profundidade do verdadeiro amor. Cada gesto pode ser uma manifestação da sabedoria de Deus. Quantas vezes, no entanto, preferimos discursos longos a atitudes simples? É mais fácil falar de perdão do que realmente perdoar. É mais fácil ensinar sobre generosidade do que abrir a mão para ajudar alguém necessitado. Jesus nos mostra que a fé verdadeira é encarnada em atitudes. E se quisermos impactar vidas, precisamos viver o que pregamos. Uma boa ação, feita em silêncio, pode ter mais efeito do que 1000 palavras ditas em público. Esse exemplo de Jesus também desconstrói a lógica da autopromoção. O mundo ensina a fazer algo bom e logo postar, mostrar, buscar aprovação. Mas Cristo ensinou a servir sem esperar aplausos. Mateus 6,3 orienta: "Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita."
A sabedoria está em entender que a grandeza do ato não está na plateia que o vê, mas no coração que o realiza. E aqui entra um ponto transformador. Nossas ações não apenas falam de nós, mas refletem quem é Deus. Quando ajudamos alguém em necessidade, mostramos o amor do Pai. Quando escolhemos a humildade em vez do orgulho, revelamos a essência do reino. Cada atitude é uma oportunidade de ser um espelho de Cristo. Mais do que falar sobre o Evangelho, somos chamados a vivê-lo de forma visível e prática. Essa sabedoria do exemplo nos prepara para outra lição essencial. Se nossas ações revelam nossa fé, também precisamos aprender a viver plenamente no tempo presente, sem sermos escravizados pela ansiedade sobre o futuro. A sabedoria de viver o presente. Um dos maiores desafios da vida é aprender a viver o hoje sem ser prisioneiro da ansiedade pelo amanhã. Jesus nos ensinou em Mateus 6,34: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Essa frase não é apenas um conselho para aliviar preocupações, é uma chave de sabedoria que nos convida a confiar no cuidado de Deus a cada instante. Muitos vivem projetados no futuro, esperando a próxima conquista, o próximo salário, a próxima fase da vida. E nessa corrida, perdem a riqueza do presente. Quantas vezes você já esteve em uma reunião de família, mas com a mente no trabalho? Ou em um momento de descanso, mas ansioso com a semana seguinte? A sabedoria divina nos chama a desacelerar e reconhecer que o hoje é um presente precioso que não volta mais. Jesus demonstrou isso em sua própria vida. Mesmo sabendo que a cruz o aguardava, ele não vivia ansioso pelo sofrimento. Pelo contrário, aproveitava cada oportunidade para estar com o Pai em oração, para ensinar aos discípulos e para acolher pessoas. Ele sabia viver cada instante com propósito. E quando alimentou uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes, João 6, 9, 13, mostrou que o cuidado de Deus é suficiente para o momento presente. Aplicar essa sabedoria no dia a dia pode transformar a vida. Em vez de se preocupar com problemas que ainda não chegaram, escolha agradecer pelo que já tem. Em vez de perder o sono, imaginando cenários futuros, use esse tempo para conversar com Deus e entregar a Ele suas inquietações. A prática da gratidão diária é uma forma concreta de viver o presente com mais leveza. Um simples hábito, como anotar 3 motivos para agradecer todos os dias, pode mudar sua perspectiva. Outro exemplo prático é aprender a estar inteiro em cada momento. Quando estiver com alguém que ama, desligue o celular por alguns minutos e ofereça atenção plena. Quando estiver lendo a Bíblia, resista à tentação de correr e aproveite cada versículo como se fosse um alimento para a alma. A sabedoria de viver o presente não significa ignorar o futuro, mas confiar que ele já está nas mãos de Deus. Essa confiança nos liberta da pressão de querer controlar tudo. O mundo nos ensina a planejar cada detalhe, mas a vida sempre nos surpreende. A fé, por sua vez, nos ensina que não precisamos ter todas as respostas agora. Basta dar um passo de cada vez, sabendo que o amanhã será cuidado pelo Senhor. Essa postura gera paz interior e nos ajuda a viver de forma mais plena e consciente. E ao vivermos o presente com sabedoria, aprendemos a lidar melhor com as feridas do passado também. Afinal, não há como desfrutar do hoje carregando ressentimentos antigos. É nesse ponto que surge outro ensinamento fundamental de Jesus: a sabedoria no perdão, que liberta a alma. A sabedoria no perdão, que liberta perdoar, nunca foi fácil. O coração humano, quando ferido, tende a se fechar, criando barreiras de mágoa e ressentimento. No entanto, Jesus nos ensina algo revolucionário em Mateus 18, 22. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Essa matemática do perdão mostra que ele não deve ter limites. A sabedoria de Deus revela que perdoar não é um favor ao outro,
mas um ato de libertação para nós mesmos, porque ninguém consegue viver plenamente preso ao peso da amargura. Na cruz, em meio à dor e à injustiça, Jesus clamou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Esse momento nos mostra que o perdão não depende das circunstâncias, nem do arrependimento imediato do outro, mas da decisão de entregar a ofensa a Deus. A lógica humana diria que ele deveria condenar, mas a sabedoria divina escolheu perdoar. E é nesse exemplo que encontramos força para soltar as correntes que nos prendem ao passado. Quando guardamos rancor, carregamos um fardo invisível que desgasta nossas emoções e até nosso corpo. Quantas pessoas vivem doentes porque alimentam feridas antigas? O perdão funciona como um bálsamo que cura, não apenas espiritualmente, mas também psicologicamente e fisicamente. Estudos mostram que pessoas que cultivam o perdão têm menos estresse, dormem melhor e vivem mais. A ciência confirma aquilo que Jesus já ensinava. O perdão é uma chave de vida abundante. Na prática, perdoar pode começar com pequenos gestos. Talvez seja uma oração sincera, dizendo: Senhor, eu escolho liberar essa pessoa nas tuas mãos. Pode ser um ato de bondade inesperado, mesmo para quem te feriu. Não significa esquecer o que aconteceu ou permitir abusos, mas decidir não viver mais preso à dor. O perdão devolve a paz que o ressentimento roubou e nos abre para novas experiências de amor e alegria. É importante lembrar que o perdão não justifica o erro, mas interrompe o ciclo da destruição. Se alguém te feriu, a justiça pertence a Deus, não a você. A sabedoria está em confiar que Ele cuidará da situação. Isso não apenas nos protege, mas também nos aproxima do coração do Pai, que diariamente nos perdoa de nossas falhas. Quem já experimentou o alívio de ser perdoado, entende o valor de estender esse presente aos outros. E não pense que o perdão é sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, perdoar exige mais força do que revidar. Qualquer um pode guardar rancor, mas só quem tem o coração cheio da sabedoria divina consegue perdoar de verdade. É como soltar um peso que te impedia de correr. De repente, a caminhada fica mais leve e o horizonte mais claro. O perdão nos liberta para viver plenamente o presente sem carregar correntes do passado. E quando aprendemos a viver livres do peso da mágoa, passamos a construir nossa vida em bases sólidas, inabaláveis. Afinal, de que adianta perdoar se ainda estamos edificando em terrenos frágeis? É aí que entra a próxima lição: a sabedoria de construir sobre a rocha. A sabedoria de construir sobre a rocha. Jesus contou uma parábola simples, mas profundamente reveladora, em Mateus 7, 24, 27. Ele comparou dois homens. Um construiu sua casa sobre a rocha e o outro sobre a areia. Enquanto o clima estava bom, ambas pareciam seguras. Mas quando vieram as tempestades, só a que tinha fundamento sólido permaneceu de pé. Essa história nos ensina que a sabedoria não está em evitar as tempestades, mas em escolher bem onde construímos a nossa vida. Construir sobre a areia pode parecer mais rápido, fácil e até vantajoso no início. É como basear a vida apenas em dinheiro, status ou prazeres imediatos. Mas quando surgem as crises, uma perda, uma doença, uma traição, essas fundações se mostram frágeis. Quantas pessoas vivem em busca de segurança, mas se apoiam em coisas passageiras? A sabedoria divina nos alerta. O único fundamento inabalável é Cristo e sua palavra. Edificar sobre a rocha exige mais esforço, disciplina e paciência. Significa gastar tempo conhecendo a palavra de Deus, desenvolvendo um relacionamento de oração e escolhendo a obediência mesmo quando ela parece difícil. Mas essa escolha garante que quando os ventos sopraram, não seremos derrubados. É como investir em uma casa bem construída. O processo pode demorar mais, mas a segurança que ela oferece não tem preço. Na prática, construir sobre a rocha é tomar decisões diárias fundamentadas na fé.
É escolher a honestidade no trabalho, mesmo que a corrupção pareça mais vantajosa. É manter um casamento em fidelidade, mesmo quando o mundo incentiva a infidelidade. É educar os filhos com valores bíblicos, ainda que a sociedade apresente padrões diferentes. Cada escolha é como um tijolo colocado sobre a fundação sólida de Cristo. Essa sabedoria também nos ajuda a lidar com imprevistos. Uma pessoa que baseia sua vida apenas em bens materiais entra em desespero quando perde o emprego. Já aquele que construiu sobre a rocha pode até sentir dor, mas não desaba, porque sua segurança não está no que possui, mas em quem confia. Quando entendemos isso, aprendemos a atravessar as tempestades com paz e esperança, sabendo que o alicerce está firme. E é importante destacar, a rocha não é apenas um símbolo, mas uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é a base que não muda, não se abala e não cede às pressões do tempo. Quando entregamos nossa vida a Ele, descobrimos que a solidez não vem de dentro de nós, mas do Senhor que sustenta cada passo. É essa dependência que nos torna fortes em meio às lutas. E ao compreender que a vida só é estável quando construída sobre Cristo, somos levados a refletir sobre a essência do que sustenta todas as nossas escolhas, o amor. A sabedoria divina não apenas ergue alicerces firmes, mas também transforma corações através do poder do amor que cura e liberta. O poder transformador da sabedoria no amor. Quando Jesus foi questionado sobre qual era o maior mandamento, ele respondeu com clareza: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 e 39. Nessa resposta, ele revelou que a sabedoria divina tem como essência o amor. Não o amor superficial, mas um amor profundo, que transforma quem dá e quem recebe. O mundo fala muito sobre amor, mas quase sempre o limita a sentimentos passageiros. Jesus nos mostra que o verdadeiro amor é decisão e entrega. É cuidar mesmo quando não há retorno, é perdoar mesmo quando dói, é estender a mão mesmo sem receber gratidão. Esse amor é poderoso porque quebra barreiras, cura feridas e constrói pontes onde antes só havia divisão. Quando escolhemos amar como Cristo, passamos a enxergar as pessoas com os olhos de Deus. Na prática, essa sabedoria no amor pode ser vista em gestos simples: um telefonema para alguém que está sozinho, um prato de comida para quem tem fome, uma palavra de encorajamento para quem perdeu a esperança. Essas atitudes parecem pequenas, mas carregam um peso eterno. Amar não exige riquezas, mas disposição. E a cada ato de amor, testemunhamos que o reino de Deus não está distante, mas acontece aqui e agora. O amor de Jesus foi tão transformador que alcançou aqueles que o rejeitavam. Ele tocava os intocáveis como os leprosos, sentava-se à mesa com pecadores, acolhia crianças que eram vistas como insignificantes na sociedade da época. Tudo isso nos mostra que amar com sabedoria não é seletivo, mas inclusivo. O amor não mede merecimento, porque é reflexo da graça divina. Esse amor também liberta quem o pratica. Quando alguém escolhe amar em vez de guardar rancor, experimenta leveza. Quando decide perdoar em vez de vingar-se, descobre paz. O amor é como uma semente que, ao ser plantada, não apenas cresce, mas multiplica frutos em quem está ao redor. Gálatas 5:22 nos lembra que o amor é o primeiro fruto do Espírito, e isso não é por acaso. Ele abre as portas para todos os outros frutos. Mas amar dessa forma não é natural para nós. Exige a presença do Espírito Santo. Sozinhos, tendemos ao egoísmo, ao orgulho e à busca por interesses pessoais. É a sabedoria de Deus que nos capacita a viver esse amor. Quando permitimos que o Espírito nos guie, aprendemos a enxergar além das falhas do outro e a responder com compaixão. Essa é a verdadeira revolução do Evangelho.
vencer o mal com o bem através do amor. E quando descobrimos que o amor é o maior mandamento e a maior sabedoria, percebemos que até as escolhas mais difíceis da vida precisam ser guiadas por ele. É nesse ponto que entra o próximo ensinamento. A sabedoria para tomar decisões difíceis sem medo, confiando no plano de Deus. Sabedoria para tomar decisões difíceis. Tomar decisões nunca é tarefa simples, especialmente quando todas as opções parecem trazer dor ou incerteza. Jesus nos mostrou isso no jardim do Getsêmani, quando orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Ali, diante da cruz que se aproximava, ele nos ensinou que a verdadeira sabedoria nas escolhas está em confiar na vontade de Deus, mesmo quando ela não coincide com os nossos desejos imediatos. A maioria de nossas decisões difíceis está envolta em insegurança. E se eu errar? E se não for o caminho certo? Mas a sabedoria divina nos lembra de que Deus já conhece o fim desde o começo. Ele enxerga aquilo que não vemos. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, não precisamos decidir baseados no medo, mas na confiança de que o Espírito Santo nos guia. Na vida prática, essa sabedoria pode ser aplicada em situações cotidianas. Pode ser a decisão de mudar de emprego, de terminar um relacionamento que não agrada a Deus ou de dar um passo ousado em um projeto de fé. O que parece paralisante quando visto apenas com lógica, torna-se mais leve quando colocado diante de Deus em oração. Muitas vezes, o segredo não é decidir rápido, mas esperar com paciência até que a resposta venha do alto. Jesus nos mostra que escolher a vontade de Deus pode ser doloroso no início, mas sempre resulta em glória no final. A cruz foi o maior exemplo disso. Sofrimento temporário que abriu caminho para a vitória eterna. De forma semelhante, muitas das decisões difíceis que enfrentamos hoje podem parecer perda momentânea, mas trazem frutos de crescimento espiritual, de maturidade e até de vitórias futuras que não imaginamos. É como atravessar uma ponte coberta pela neblina. Você não enxerga o final, mas sabe que ela está ali. A fé funciona exatamente assim. Nos convida a dar o primeiro passo sem ver toda a estrada, confiando que Deus vai revelar o caminho à medida que caminhamos. Essa é a essência da sabedoria para decidir. Não ter todas as respostas, mas confiar naquele que as tem. E é importante lembrar que, até quando erramos em nossas escolhas, Deus pode transformar os erros em lições e até em bênçãos. Romanos 8:28 nos garante: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa promessa nos dá segurança para avançar sem paralisar de medo. A sabedoria não é nunca falhar, mas aprender a confiar que Deus escreve certo, mesmo por linhas tortas. E quando entendemos que cada decisão guiada pelo Espírito nos aproxima mais da verdade, percebemos que o próximo passo da sabedoria está justamente em discernir o que é verdadeiro em meio a tantas vozes e confusões do mundo. Sabedoria para discernir a verdade em meio à confusão. Vivemos em uma era de excesso de informações. A cada dia surgem novas opiniões, notícias e interpretações que tentam nos convencer de diferentes verdades. Nesse cenário, a confusão se torna inevitável para quem não tem um alicerce firme. É por isso que Jesus declarou em João 14:6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdadeira sabedoria não é encontrar uma opinião entre muitas, mas se ancorar na verdade absoluta que é Cristo. A sabedoria do alto funciona como uma lâmpada em meio à escuridão. Imagine estar em um campo aberto durante uma tempestade. Ventos fortes sopram de todos os lados, tentando te derrubar.
Assim também são as vozes do mundo que empurram para diferentes direções. Mas a sabedoria de Deus nos mantém firmes como uma árvore de raízes profundas que resiste porque está enraizada na palavra. A verdade de Deus não muda, não se adapta às modas nem às pressões sociais. Muitas vezes, o engano não aparece de forma grosseira, mas sutil. Jesus alertou em Mateus 7,15 sobre lobos em pele de ovelha. Isso significa que nem toda a aparência de bondade ou espiritualidade representa a verdade. O discernimento espiritual é essencial para não cair em ilusões. Ele nos permite identificar quando uma palavra, um conselho ou até um milagre não estão alinhados com o caráter de Cristo. Na prática, discernir a verdade começa com a Bíblia. Quem conhece as Escrituras consegue reconhecer o que não vem de Deus. É como um especialista em dinheiro. Ele não estuda cédulas falsas, mas aprende tão bem as verdadeiras que, ao ver uma falsificação, a identifica de imediato. Da mesma forma, quanto mais nos aprofundamos na palavra, mais facilmente identificamos os enganos. Esse discernimento não vem apenas do estudo, mas da ação do Espírito Santo. Em João 16:13, Jesus prometeu: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Isso nos mostra que não estamos sozinhos. O Espírito é como um guia que aponta a direção certa quando as opções parecem confusas. Ele fala ao coração, traz paz onde há engano e confirma quando algo realmente vem de Deus. Mas é preciso cultivar sensibilidade espiritual. Isso significa reservar tempo para oração, jejum e silêncio diante de Deus, permitindo que sua voz seja mais alta do que as vozes do mundo. Quando priorizamos a presença de Deus, aprendemos a reconhecer sua direção em meio ao barulho da vida. Esse é um exercício diário de atenção e obediência. E à medida que discernimos a verdade, percebemos que as escolhas feitas nessa sabedoria produzem frutos que permanecem para a eternidade. Assim, somos conduzidos ao último ensinamento, a sabedoria que gera frutos eternos. A sabedoria que gera frutos eternos. A vida é cheia de escolhas, e cada uma delas gera frutos. Alguns são imediatos e passageiros, como conquistas materiais, e outros são duradouros e espirituais, que permanecem para a eternidade. Jesus declarou em João 15:5: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Na sabedoria que vem do alto, nos ensina a investir não apenas no agora, mas no que tem valor eterno. Frutos eternos não nascem de decisões impulsivas, mas de uma vida enraizada em Cristo. É como uma árvore frutífera. Antes de produzir, ela passa por um longo processo de cultivo. Assim também é conosco. Nossas atitudes, palavras e escolhas diárias revelam em quem estamos firmados. Se permanecemos conectados a Jesus, os frutos do Espírito descritos em Gálatas 5:22-23, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, se manifestam em nossa vida. O mundo valoriza resultados rápidos, mas a sabedoria divina valoriza frutos que permanecem. Pense em uma pessoa que investe em bens. Com o tempo, eles se desgastam. Agora pense em alguém que investe em vidas. O impacto desse investimento ecoa por gerações. Ensinar uma criança no caminho de Deus, oferecer apoio a quem sofre, perdoar quem errou. Esses são frutos invisíveis aos olhos humanos, mas preciosos diante de Deus. E não se trata apenas de grandes feitos. Pequenos gestos de bondade também carregam valor eterno. Um sorriso oferecido a alguém triste, uma oração feita em segredo por um desconhecido, uma atitude de honestidade quando ninguém está olhando. Essas sementes, mesmo pequenas, produzem frutos que se multiplicam de formas que talvez nunca vejamos nesta vida, mas que terão impacto eterno. A sabedoria que gera frutos eternos também nos protege de gastar energia em coisas que não permanecem.
Quantas vezes corremos atrás de conquistas que, no final, não trazem satisfação? A sabedoria de Deus nos realinha para o que realmente importa: amar, servir e viver de acordo com os princípios do reino. Dessa forma, cada decisão deixa de ser apenas sobre o presente e passa a ter peso de eternidade. Essa perspectiva muda a maneira como vivemos. Ao invés de buscar apenas aplausos terrenos, passamos a viver de forma que nossa vida seja um testemunho constante. Nossas atitudes se tornam sementes de transformação que inspiram os que estão ao nosso redor. E mesmo quando partirmos desta vida, os frutos do que semeamos continuarão gerando impacto em outras pessoas. E quando compreendemos que a sabedoria de Jesus nos conduz a produzir frutos eternos, fechamos um ciclo de ensinamentos que não apenas nos instruem, mas nos transformam. Agora, a grande questão é como aplicar todo esse conhecimento na prática. É aí que entra a introdução do vídeo, que precisa despertar no coração do espectador a vontade de mergulhar nesses ensinamentos e descobrir sua aplicação real. Agora que você conheceu os 15 ensinamentos poderosos de Jesus sobre a sabedoria, eu te pergunto, como você pretende aplicá-los no seu dia a dia? Vai continuar confiando apenas na lógica humana, que tantas vezes falha, ou vai escolher a sabedoria que vem do alto, capaz de transformar cada área da sua vida? Pense nas decisões que você tem diante de si hoje. Será que não está na hora de entregá-las a Deus e experimentar a paz que só Ele pode dar? A sabedoria de Jesus não é um conhecimento distante, reservado a poucos, mas uma chave disponível a todos que desejam viver com propósito. E se você chegou até aqui, isso mostra que você busca algo maior, algo que vai além das respostas fáceis. Então reflita. Quais áreas da sua vida ainda estão construídas sobre a areia e precisam ser firmadas sobre a rocha? Quero te provocar com outra pergunta. E se o que você chama de fim for apenas o início de uma nova história que Deus está escrevendo? Muitas vezes, o que parece derrota é apenas um ponto de virada. Mas isso só se torna realidade quando escolhemos viver pela sabedoria que Jesus ensinou. Por isso, eu te convido a não deixar esse conhecimento morrer aqui. Aplique, compartilhe, viva cada princípio revelado. E se esse conteúdo falou com você, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e continue essa caminhada comigo. Aqui você vai encontrar ainda mais ensinamentos que vão fortalecer sua fé e abrir seus olhos para verdades que podem mudar sua vida.